Jó, capítulo 42. Os irmãos encontraram? Diz assim o versículo 2. Sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Os irmãos podem tomar assento. Algumas Bíblias falam nenhum dos seus planos, que é a mesma ideia do versículo da passagem bíblica. Deus, ele tem sempre um plano. Você acredita nisso? Deus tem sempre um plano. Nós, como ser humano limitado que somos, às vezes não conseguimos enxergar o trabalhar de Deus em meio ao sofrimento e às agonias que às vezes nós passamos. Porque temos a tendência de focar naquilo que é físico, naquilo que está diante dos nossos olhos carnais, e não olhamos com os olhos da fé, como assim temos o hábito de dizer. E o cristão precisa ter a consciência de que o que para nós é mais importante e que precisamos focar mais, não são nas coisas que são vistas, visíveis, mas nas invisíveis. E Deus, que sempre está trabalhando, Deus nunca parou de trabalhar. Quando a Bíblia diz que Deus descansou no sétimo dia, está falando da criação. Deus cessou a sua criação. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Então, Deus não continua criando novos mundos, mas Ele continua trabalhando no mundo que Ele criou. Ele não está criando, mas está trabalhando, se manifestando, renovando. Mas criação no sentido original dos genes, dos primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, é aquela criação Ele cessou no sétimo dia. Mas Ele continua trabalhando e os seus planos estão ativos em relação à nossa vida. Mas temos dificuldade de enxergar, de ouvir, de entender, como disse, porque nós focamos naquilo que está diante dos nossos olhos e isso atrapalha a nossa visão espiritual. É por isso que às vezes nós murmuramos. É por isso que às vezes nós reclamamos na dificuldade, porque a gente foca na dificuldade. Quando você percebe que tem pessoas que sofrem, que passam por momentos tão sofredor, tão angustiante, e você fica assim pensando, essa pessoa sofre tanto e ela quase não fala do seu sofrimento. E ela continua falando de paz, de bênção, fortalecendo outras pessoas. Será que ela é indiferente aos seus problemas? Não. É porque você ainda não conseguiu enxergar o que ela enxerga. A gente não está conseguindo ouvir o que aquela pessoa está ouvindo. Ela enxerga além dos problemas. No Salmo 121, se não falha a memória, onde fala nas versões revista e corrigida, elevo meus olhos para os montes, é 121, é isso mesmo? Na versão que eu estou lendo aqui, diz assim: levanto os meus olhos para os montes e questiono: de onde me virá o socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra.
Se tivéssemos nós a noção da grandeza do nosso Deus, a gente não choraria por qualquer bobagem, irmãos. Se tivesse a noção da grandeza do nosso Deus, a gente não reclamaria quando perdesse o emprego. A gente não ficaria preocupado, olha, eu vou lá no médico, o médico diz que é para fazer uma biópsia, o médico falou que tem que fazer não sei o quê, será que é câncer? E isso é porque nós não temos noção da grandeza de Deus. Porque a gente prega assim dizendo, olha, para Deus nada é impossível, mas isso só funciona a gente falando para os outros, não para a gente. Porque quando chega a nossa vez, a gente não pensa assim, para Deus nada é impossível, então vou descansar. Mas quando é para os outros, é normal. A gente pega uma lista de versículos e sai falando para as pessoas. E prega, e prega, e prega, e prega, e prega. Quando chega a nossa vez, estou com medo de morrer. Será que não vai ser câncer quando chega lá? Aí alguém vai abrir os exames e a pessoa já fica assim, será que não é câncer? Será que não é câncer? Porque nós não temos noção da grandeza do nosso Deus. Porque se tivesse, não, eu sei que Deus pode fazer todas as coisas, e se Ele não quiser, esse é o melhor caminho para mim. Fazer que nem Sadraque, Mesaque e Abednego, olha, vocês não se gostou, agora vou ser lançado na fornalha. Tá? Não vai prostrar não? Não, nós não vamos prostrar diante da tua estátua. Porque o Deus que nós servimos, Ele pode nos livrar. E se Ele não livrar? Ele não disse, olha, Ele vai nos livrar. Ele sabia que Deus podia livrar. Mas se não livrar, pouco importa. Não era incredulidade. Mas isso é confiança. Confiança no esperar no plano. Eu estou sofrendo, estou angustiado, mas Deus tem um plano para mim. Agora, nem sempre Deus revela o plano que Ele tem para você, o que vai ser o de amanhã. Nem coisas boas, nem as ruins. Nem sempre Ele revela tudo. Deus gosta de nos surpreender, às vezes com notícias boas e às vezes com notícias ruins. Deus nem sempre nos avisa, nos avisará das notícias ruins. Por quê? Você ficaria atribulado. Deus disse para mim que eu vou, daqui a 2 anos, meu carro vai bater no poste. E Deus sabe, se isso for acontecer, Ele já sabe. E tem vezes que Ele resolve não te dar livramento, não. Ok? Tem vezes que Ele resolve não te dar livramento. E se alguém garantir para você que Ele vai dar todas as vezes, essa pessoa está mentindo para você. Mas Ele não avisa. Mas Ele não deixou de ter um plano, apesar dessa dificuldade, que Ele já sabe que você vai passar. Ele não te abandonará. As coisas boas também, Deus nem sempre nos avisa antecipadamente. Muitas vezes Ele fala, vigia, porque isso pode acontecer, ou isso vai acontecer. Ele fala, claro que fala, mas não é todas as vezes. De coisas boas, também. Se você que está aqui nessa noite, de repente, Deus vai enriquecer, tornar você uma mulher rica, um homem rico, sabe o que acontece? Se quando chegar a hora da riqueza, corre um grande risco de você se tornar um homem ou uma mulher arrogante, se Deus falar que daqui a 10 anos você vai ser rico, a sua arrogância vai começar agora, nem vai esperar chegar lá. O ser humano é desse jeito. Tem gente que personifica um papel, se torna um ator e uma atriz que ele não tem, mas ele age como que tivesse. Não estou falando da questão de fé, é a questão em relação ao seu semelhante. Sai pisando em todo mundo e você pensa, pelo jeito acha que tem o mundo inteiro para si. Quando você vai ver, não tem nada. A barriga do coitado está gritando. Mas ele já se imagina um dia sendo rico e já personifica agora. Então Deus não pode avisar todas as coisas para a gente. Pois é, Deus não avisou para Jó do que ia acontecer nele ou na vida dele ruim, e nem avisou para ele do que ia acontecer depois de coisas boas. De repente, chegam os anjos para se apresentar diante de Deus, para adorar, para servir. Não sei se é no reino, no mundo celestial, daqui para cima, em algum lugar, ou se lá no céu. Só sei que os anjos se apresentaram.
E junto com os anjos, vem quem? Satanás junto. Cultuar também. Junto. Aí Deus pergunta assim, de onde você está vindo, Satanás? Eu estou perambulando por aí, passeando por aí. Observaste meu servo Jó? Observei. Você percebeu que na terra não tem ninguém igual a ele? Íntegro, justo e que se desvia do mal. Também tu colocou uma cerca de proteção ao redor dele, protegendo a família dele, dando todo sustento financeiro para ele, porque se você não sabe, o crente que está na presença de Deus, ele é cercado com os braços de Deus. Você sabia disso? Aonde você vai, seja lá Deus, ou Deus mandando um anjo, ou Deus mandando uma coluna de fogo, ou uma espada de fogo, Deus protege do jeito que Ele quiser. Não tem anjo 24 horas cercando você, não. Crente não tem anjo da guarda. Isso não é bíblico, tá bom? Parece que está na Bíblia, mas não está. Eu sei que Deus, quando Ele quer, Ele envia seus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. Lá em Hebreus diz, lá no livro de Salmo, diz que os anjos do Senhor moram ou acampa. Eles acampam, e acampar é temporário. Os anjos do Senhor, ou o anjo do Senhor, acampa ao redor daqueles que o temem. Não é do lado de qualquer crente que tem anjo também, porque tem crente que não teme a Deus. Mas daquele que teme a Deus, Deus envia anjos para proteger. Mas às vezes Deus protege seu reino de outra forma. Como lá no caso, quando Adão e Eva é expulsos do jardim do Éden, Deus colocou o que para cercar o jardim do Éden? Não foi anjo. Deus colocou uma espada de fogo que circulava. E um anjo na porta para que Adão não voltasse. O anjo não estava protegendo assim, apenas a entrada. Mas a espada de fogo não estava na mão do anjo, a espada estava sozinha, lá em Gênesis capítulo 3, se não falha a memória. Então Deus guarda como Ele quiser. Eu sei que o que mais importa para a gente não é espada e nem anjo. Ainda que Deus faça dessa forma. O que mais importa para nós é a própria presença do nosso Deus nos guardando. Um dia Deus falou assim, olha, a minha presença não irá com vocês não. Quem vai ir com vocês é um anjo. Eu vou mandar um anjo, Moisés. Porque esse povo vai ter um rebelde, Moisés. Se eu mesmo for, eu vou arrancar o pescoço dele. Aí Deus falou assim, né? Estou parafraseando. Aí Moisés falou, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Mas o anjo não vai proteger? Mas o anjo não é tudo. O anjo só protege o seu exterior. Mas o anjo não consegue entrar na sua mente, não consegue trabalhar no seu coração, não fala no seu subconsciente. Mas o Deus que nós servimos, Ele protege por dentro, por fora, Ele transforma. Ele que é Deus. Os anjos são mensageiros de Deus, assim como nós somos, só que no nível superior. Nós somos conservo dele, como diz lá em Apocalipse. Conservo é ser servo juntamente. De repente, então Satanás falou assim, olha, tu também protege ele, a família dele, livrando do mal e dá tudo na mão dele. Agora eu quero ver, tu tirar tudo dele, tu vai ver se ele não blasfema contra ti. E essa reunião que está tendo lá no céu, Jó não está sabendo de nada. Não tem conhecimento de nada. E Deus não avisou para ele nada. Aí Deus falou, tudo bem, eu te dou poder, dependendo da versão, ou autoridade, para tirar tudo quanto ele tem. E Satanás saiu da presença de Deus. E começou a acontecer uns fenômenos lá, até fogo caiu do céu. Não é de Deus, do céu, porque vem de cima. Tudo que vem de cima é do céu. Não quer dizer que é de Deus. Nem tudo que é do céu é de Deus, né? E aí você vai ver a história ali no capítulo 1, capítulo 2, as ocorrências. Um chegando atrás do outro, do mal que estava acontecendo e Jó perdendo. O que é que Jó tinha? Abre aí a sua Bíblia em Jó, capítulo de número 1. Jó, capítulo de número 1. Não era um homem... Eu acredito que ele tinha mais do que todos nós juntos aqui nessa noite.
O que ele tinha? Versículo 2, Jó 1 e 2. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Tinha também muitos servos ao seu serviço e era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente da sua época. Pois é, ele perdeu isso aqui, quase num piscar de olhos, ele perdeu isso aqui, de repente, ele perdeu tudo isso aqui, inclusive os seus filhos. E Deus não avisou nada para ele. E aí, no versículo 20, deixa eu ver aqui, no versículo 5, diz assim: assim que passava o período das festas e banquetes, Jó mandava chamar, Jó os mandava chamar seus filhos e fazia, chamar e fazia com que se santificasse, os seus filhos se santificassem por meio dos ritos, os rituais de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora ou de madrugada e oferecia holocausto, isto é, sacrifício completamente queimados, em nome de cada um dos seus filhos, pois pensava, olha como ele era justo, talvez meus filhos tenham pecado ainda no seu interior, no íntimo de cada um. Quem sabe assim, blasfemando contra Deus em seu coração. E era assim que Jó vivia e procedia. O homem que cuidava da espiritualidade dos seus filhos. Os filhos deles moravam fora de casa. Cada um no seu turno fazia festa na sua casa e mandava chamar as suas irmãs para festejar com eles. E de repente ele perdeu todos esses filhos, todos os seus bens, sem aviso prévio. Mas aí a Bíblia diz que depois que ele perde tudo isso, diz que Jó não blasfemou. O versículo 22, em todas as suas atitudes, Jó não errou, nem pecou, e também jamais culpou a Deus pelos revés algum, pelo menos até aqui, no começo da sua história. Eu fico pensando, o que é que fez desse homem tão forte? O que é que fez esse homem não blasfemar? Quando a gente se compara com esse homem, parece ser um mito isso aqui. Porque a gente se vê tão distante, não do problema e não da riqueza. A gente se vê tão distante de Deus, no sentido de fidelidade. A gente começa a imaginar, eu não aguentaria perder nada que ele perdeu. Nem as ovelhas, nem os camelos, nem os servos, nem os filhos, que eram 10 filhos. E ele não blasfemou contra Deus. É por isso que as nossas reclamações são insuportáveis diante de Deus. São intolerantes. Deus é intolerante com as nossas queixas. Que com qualquer coisa a gente está querendo se afastar de Deus. Parar de cultuar. Imagina se Jó era um tipo de homem que a unha encravada do pé, do dedinho ia impedir ele de vir à igreja. Com certeza não. Imagina se Jó, ele ia ficar em casa por causa da nossa sinusite, por causa de dor de cabeça, ou tivesse com algum pouquinho de meio desinteirado. Será que ele ia já começar a reclamar por causa de um probleminha como nós temos? Com certeza não. Mas ele não era super-homem. Aliás, na época de Jó, as pessoas nem tinham o Espírito Santo que nem nós podemos ter hoje. Porque o que capacita você, o que fortalece você, é o Espírito Santo. Na época dele, não tinha o Espírito Santo, porque Jó foi antes de Jesus. E o Espírito Santo foi dado para habitar só a partir da glorificação de Jesus, depois da sua morte, diz a Bíblia. Tenta pensar, se nós temos razões para ficar reclamando para Deus e para as pessoas, por causa de alguma coisinha,
Eu estou suspeitando que eu estou com dengue. Eu vou ficar aqui 2 semanas sem cultuar. E o pior, que isso revela o quanto nós estamos fracassando espiritualmente, é que a gente não vem cultuar, mas em casa a gente também não está orando quase nada. A gente também não está lendo a Bíblia, não está jejuando, não está se consagrando, não está evangelizando pelo WhatsApp. Sei lá, a gente não está. Porque isso revela a nossa distância de Deus. E a gente fica pensando o quê? Deus vai me compreender se eu não for hoje, porque eu estou com suspeita de resfriado. Compreende não, meu irmão. Sabe o que acontece? Sabe dos probleminha que não para de seguir a nossa vida? Preste bem atenção. Olhe para mim aqui. Por que é que tem umas coisas que não saem do nosso calo? Elas são frutos da semente que a gente não para de plantar. A maioria do meu problema e o seu são consequência das nossas rebeldias, da nossa irreflexão, fazer sem refletir, por causa das nossas imprudências, e a gente fica o quê? Culpa um, culpa o outro. Não! A gente tem que voltar atrás e perceber os primeiros passos que a gente deu, e para hoje a gente culpar menos as pessoas e entender, eu estou colhendo o que eu plantei, então eu não tenho que apontar o dedo para os meus acusadores. Porque até os nossos acusadores têm vezes que nos acusam pelo procedimento errôneo que a gente viveu lá atrás. A Bíblia diz o quê? Aquilo que o homem plantar, isso colherá. O que planta no espírito, colhe no espírito. Mas o que planta na carne, colhe na carne. E o que é que colhe na carne? Corrupção, destruição. Presta bem atenção. Quem aqui tem o seu marido ou a sua esposa hoje? Quem aqui é casado? Levanta sua mão, quem está casado? Todos nós que somos casados e temos esposa, ou pelo menos a maioria, já passamos por momentos de dificuldade conjugal. Mas a maioria delas, e a gente passa, o que passou, tem um resto de alguma coisa de lá de trás, que a mãe diz, não namora com ele, não namore com ela, cuidado para não aprontar antes de casar, porque você vai colher isso lá na frente. Eu não sei se você sabe disso, mas eu já li em escrita de cristão e de pessoas não cristãs, que o jovem que vive aprontando com a sua namorada ou a namorada com seu namorado antes de casar, tem a maior probabilidade de divórcio futuramente. Porque é uma carga espiritual negativa que talvez você vai carregar ela para o resto da sua vida. Se plantou, cuidado que pode colher. Então o que é que nós estamos reclamando? Nós precisamos entender e nos assegurar mais em Deus. Por ti, Senhor. Lembra de José? José poderia pecar com a mulher de Potifar. Ninguém ia saber, porque ela não seria louca de contar para ninguém, porque ela teria o pescoço dela e o de José cortado. Ninguém estava vendo. Mas longe de mim, mulher, de fazer isso, pecando contra meu Senhor e pecando contra Deus. Ela estava no pé dele por muitos dias. Deita comigo, José. Deita comigo, José. Mas nós temos uma geração que a mulher fala uma vez pro camarada, deita comigo, e o camarada fala, só se for agora. Que é isso, irmão? E vai justificar diante de Deus que a tentação foi forte. Não foi forte. Foi a pessoa que quis. A Bíblia nos diz que Deus não deixará você ser tentado além do que você pode suportar. Se você cair no pecado, se eu cair no pecado, é decisão do nosso coração. Estou pregando fora da Bíblia? Não estou. Você não vem para a doutrina quarta-feira, a gente doutrina no domingo. Oh, Jesus amado. E Jó era um homem justo. Quem é que estava dando testemunho de Jó? Para quem? Para Satanás, que sabia mais do que Jó da própria vida dele. Deus estava dando testemunho. Fique pensando, eu e você, do tempo que a gente serve a Deus. E Deus fosse dar um testemunho nosso para Satanás, que sabe de tudo e não esquece.
qual era o testemunho que Deus daria de nós diante de Satanás? O que é que Deus falaria? Jó não era um super-homem. Por que é que ele não vivia fazendo coisas contra Deus? Porque ele era íntegro. Ele era reto. Ele era justo. E se desviava do mal. E é isso que ainda hoje a palavra de Deus diz para a gente ser e fazer. A questão é, nós queremos? A diferença está se você quer ou não. Então Satanás ficou... Não, ele vai blasfemar, tu vai ver. Perdeu tudo e não blasfemou. Aí outro dia os anjos vão adorar a Deus. Aparece Satanás de novo. Você fica pensando que o diabo não entra na igreja não? Se ele entrou onde estavam os anjos e a glória de Deus para falar com Deus, quanto mais na igreja. Entra, todo mundo sabe. De vez em quando a gente está pregando e tem gente que se manifesta com o demônio dentro da igreja. Entra, o bicho é terrível. Ele foi na presença de Deus e falou, o homem faz qualquer coisa pela sua saúde. Agora toca na pele dele. E tu vai ver se ele não vai blasfemar. E Deus disse, então vai, toca. Essa é a segunda etapa do sofrimento. Vai e toca. E Satanás foi da presença de Deus e colocou uma chaga, ferida, da cabeça aos pés, da sola dos pés à cabeça de um homem justo. E Deus não disse, meu filho, aguenta que eu estou contigo. Deus fez silêncio. E o homem, com caco de telha, de cerâmica, e raspando a cabeça, raspando. Daqui a pouco chega uns amigos dele lá, que pior que o inimigo, e estava com um cheiro tão forte que eles ficaram parece 7 dias assistindo, mas não teve coragem de se aproximar. Mas quando se aproximou, foi para acusar. Porque você também pensaria. Tenta imaginar você que está aqui nessa noite. Todos nós aqui. Você conheceu um homem ou uma mulher. Sofrendo que nem Jó. Ou a metade. Não precisava ser tudo, não. O que é que você pensaria? O que de mal será que esse camarada fez para sofrer tanto? Ele perdeu 10 filhos num dia. Perdeu aí 500 juntas de boi num dia. Parecia um Silvio Santos daqui do Brasil. Perdeu tudo num dia. E depois, perder a saúde. E a mulher dele falou assim, amaldiçoa. Na original, na verdade, é abençoa e não amaldiçoa. Mas deixa isso para a escola dominical. Amaldiçoa o teu Deus. Despede dele e morre, Jó. Tu fala como uma doida. A gente recebe de Deus só o bem e não o mal, porque ele não tinha sido avisado. Para ele, era Deus que estava fazendo aquilo, e não era Deus que estava fazendo. Quem estava fazendo era Satanás. Deus apenas permitiu, autorizou. Por que autorizou? Porque Satanás disse que Jó estava sendo temente a Deus só por causa dos bens materiais e por causa da proteção. Olha, qualquer um que tem tudo que precisa vai temer a Deus, mas no caso de Jó, não. E ele quebrou a cara. Claro que Jó ficou muito chateado. Chegar no capítulo 3 de Jó, você vai ver Jó começa a amaldiçoar. Até o capítulo 2 ele não amaldiçoa. Por 2 vezes, no capítulo 1 ao 2, fala que Jó não pecou contra Deus. Mas quando chega no capítulo 3, é claro, Jó não se desviou, Jó não blasfemou, mas ele murmurou bastante, se você ver, no capítulo 3. Mas também no sofrimento daquele, amaldiçoou o dia dele, e ele repete isso, vários versículos, se referindo à data, ao período do seu nascimento, que fosse esquecido, que ninguém se lembrasse, aquela coisa toda. Mas Jesus dá testemunho que Jó foi um homem paciente. Lembra da paciência de Jó? E o que Deus lhe recompensou por causa disso? Jesus faz citações, ele não se desviou. Mas Deus estava assistindo tudo e tinha um plano. Não importa o que você está passando. Se você está firme na presença de Deus, está caminhando, está indo avante, Deus tem um plano. No final você vai ver o que vai acontecer na sua vida.
É isso que a gente tem que ficar na expectativa. Deus nem sempre avisa o que vai acontecer. Mas nós temos uma palavra que Jesus disse para os seus discípulos e que vale até o dia de hoje. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas ele disse também, no mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo. O ânimo ali é nas tribulações. Não é o ânimo para que a tribulação não venha. Porque o Evangelho de Jesus, ele fala que temos paz. Mas paz não é a ausência de guerra. No Novo Testamento, paz não é a ausência de tribulação. Por isso, quando você vê uma plaquinha em algum lugar dizendo assim, olha, vem pra cá, coloca uma faixa assim em algumas igrejas da teologia da prosperidade, fala assim, ó, pare de sofrer. Sofrer ali não é o sofrer interno. Quando ele coloca ali, é parar de sofrer de acontecer as coisas ruins. Isso é uma heresia. Jesus disse, olha, vocês vão no mundo, vão ter tribulações. Muitos de vocês vão morrer por minha causa. Vão caluniar vocês. E Jesus não ficou dizendo assim, olha, quando alguém se levantar contra você, eu vou abater essa pessoa. Quando o mal levantar contra você, eu vou dar livramento, vai escapar, você vai sair assim de fininho e ninguém vai ver. Não, a Bíblia não diz isso. Jesus diz, muitos de vocês morrerão por minha causa. Mas aquilo que fizer contra nós é apenas contra o nosso corpo. Porque aqueles que estão firmes em Cristo têm regozijo diante de Deus até mesmo na hora do sofrimento. Quando você estuda, por exemplo, a história dos hinos bonitos que a gente canta por aí, você vai ver que a história deles, uma boa parte deles era no momento de ameaça. E você não vê desabafo na letra do hino. Ele dizendo, sou mais do que vencedor. Deus cuidará de mim, cuidará de ti. Não é um hino assim, eu sei que Deus vai me dar livramento. Eu sei que nenhum mal vai chegar na minha tenda. Não, não é esse cântico que a igreja primitiva cantava. Mas ainda que o mal se levante contra a minha vida, a bandeira da vitória continuará nas minhas mãos. Ainda que corte o meu pescoço, ainda que corte a minha língua, eu vou ter um encontro com aquele que me faz mais do que vencedor lá na glória. Deus tem um plano. Jó não sabia. De repente, Jó começa a falar muito. Primeiro os amigos dele, fala e acusa ele de tudo qualquer coisa. E Jó ficou estressado com os amigos dele. 3 amigos, fala. Lá na frente aparece o 4º amigo chamado Eliú. Não tem nada a ver com os 3 do começo. Esse era mais novo e falou, eu fiquei assistindo vocês, mas como eu sou mais novo, não quis entrar na conversa. E aí ele começa a falar e dá uns conselhos mais ponderados, mais brando, né? Para com Jó. Diferente dos outros que ficavam acusando. Quando chega lá no capítulo 38, Deus quebra o silêncio. Porque até o 38 Deus não fala mais. Mas todo mundo fala, Jó, seus amigos. E Deus começa a pegar Jó de jeito interessante. Que Deus poderia ter dado uma bela repreensão nos seus amigos. Mas Deus repreende primeiro, é o camarada que perdeu tudo. Vai entender esse Deus que você serve. Tem umas pessoas que ficam analisando, quando Deus for falar comigo diante do sofrimento, ele vai sempre falar assim, eu estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Nem sempre é assim que Deus vai apresentar para você. Deus vai dizer, ó meu filho, eu sei que você aguenta um pouco mais, continua, eu sei que tu aguenta um pouco mais, daqui a pouco eu entro com a providência. Aí no capítulo 38, Deus, ao invés de chegar consolando o camarada, ele estava reclamando, então eis que Deus respondeu a Jó no meio de um tufão, de um redemoinho, e indaga. Quem é este que busca turvar os meus desígnios com as palavras sem conhecimento? Quem é você que está querendo turvar, escurecer as coisas? Você não sabe de nada, Jó.
Quem é esse que busca, versículo 3, agora, pois, prepara-te, Deus falando com Jó, como homem, porquanto eu te questionarei, e tu terás que me responder. O 4, onde tu estava, Jó, quando eu lançava o alicerce da terra? Conta a mim, se tem verdadeiro entendimento. Quem determinou os limites das dimensões da terra? Talvez tenha essa resposta. E quem estendeu sobre a terra o cordel e linha de medir? E Deus pega ele aqui, ó, e não para. Vai 38 e vai no 39. Deus continua revelando a Jó no 39. Sabes tu o tempo em que as cabras dos montes têm seus filhos, ou cuidaste da corça quando dão as suas crias? E Deus fala do hipopótamo, Deus fala do avestruz, Deus fala das nuvens de chuva, Deus fala do crocodilo ou leviatã, e vai falando, chega até no capítulo 41 e continua falando. Quando chega no capítulo 42, ele fala, eu sei que tu pode todas as coisas, e nenhum dos teus pensamentos ou dos teus planos pode ser impedido. Em outras palavras, agora eu entendo que tu estava vendo todas as coisas, estava tendo um plano, e nesse plano ninguém é capaz de impedir. Aí ele fala assim, o 42 e o 3, fala assim, tu questionaste, quem é este que tem, sem conhecimento, 42 versículo 3, obscurece o meu conselho? De fato, falei do que não entendia. Jó fala para Deus. Abordei assunto sobre modo complexo, sem a devida sabedoria. Tu ordenaste. Agora, pois, ouve-me, e eu falarei. Eu te questionarei, e tu, Deus fala, é que vai me responder. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, Jó fala, agora os meus olhos te contemplaram, pois por essa razão, me abomino, me desprezo a mim mesmo, e me arrependo sinceramente no pó e na cinza daquilo que eu falei. Veja a complexidade. Não tenta querer entender todos os planos de Deus. O que você tem que ter ciência é que Deus tem sempre um plano. Agora, como esse plano vai acontecer, você não é capaz de saber. Nós não somos. Por isso que os discípulos de Jesus não entendiam. Todas as vezes que Jesus falava, eles estavam esperando um Salvador. E o Salvador fala, eu vou morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Poxa, como isso? Longe de ti, Jesus, de acontecer essas coisas. Não, isso não pode acontecer contigo. E toda vez que Jesus falava que ia morrer, a Bíblia diz que eles não entendiam o que Jesus estava falando. Estava como se fosse vendado os seus olhos. Pois é, a vontade de Deus para a nossa vida, os seus planos, acontece de maneira que nem sempre estamos esperando. Às vezes vem de um lado diferente do que você está esperando. O que é que nós queremos saber da parte de Deus? Você pode dizer, Deus revela para mim. Mas Deus tem, apesar de ter a resposta de todas as coisas, Ele não te dará a resposta de tudo. Mas no final acontecerá o surpreendente. Jó, os amigos dele levaram uma repreensão pequena de Deus. Vocês falaram dele o que não convinha, falaram o que não era verdade. Vai lá porque ele vai orar por vocês. Agora, Jó, esses camaradas aí, vou parafrasear, ao invés de eu matar seus amigos, ao invés de eu castigar seus amigos, que falaram coisa que não era verdade a teu respeito, eu vou abençoá-los. Então, vai lá e ore pelos teus amigos. E quando ele orou pelos seus amigos, seus inimigos, daí para frente a história muda e fala que Deus deu tudo em dobro daquilo que Jó perdeu. Então, quer que Deus exalte você? Ser humilhado pelas pessoas não é suficiente para Deus nos exaltar, não.
se faz necessário nós a nós mesmos nos humilhar. Porque tem gente que é pisado e Deus nunca exalta ela. Porque apesar dela ser pisoteada, ela continua querendo passar para cima para pisar os seus inimigos. Mas a Bíblia diz assim, ó, aquele que a si mesmo coloca lá embaixo, aquele que a si mesmo, não é o que é humilhado, aquele que a si, eu tenho que humilhar a mim. E aí Deus me exaltará. Então o Deus que nós servimos, precisamos andar dentro da visão da sua palavra, o que ela nos orienta. Algumas experiências são padronizadas, pode servir para as pessoas, outras não. Tem experiência sua que não vai repetir na minha vida. Tem experiência na minha vida que não vai repetir em você. Mas o que eu sei é que o Deus que nós servimos está sempre trabalhando ao nosso favor. Se Deus fez silêncio, não significa que Ele virou as costas. Fique na posição e no final a sua história será exaltada, meu irmão. Fique na posição. Porque as nossas reclamações só atraem demônios para perto da gente. As nossas reclamações só atraem maldição. Então, você pode sair hoje, eu creio que vai ser, meu dia vai ser uma bênção apesar das tribulações. Estão jogando terra lá no seu vitrô, lá no seu quintal. Não vai reagir a tudo que acontece no seu entorno, não, que você só vai ser perturbado mais e mais. Começa a cantar hino de louvores ao Deus. Se não está tendo alegria para cantar, porque não combina tristeza com cantar, a Bíblia diz assim, aquele que está triste, ora. Quem está alegre, canta. Porque tem hora que a tristeza não vai permitir você cantar. Não seja hipócrita. O que é que você vai fazer? Você vai orar. E quando você levantar da oração, aí sim, você vai começar a cantar. Porque a alegria de Deus vai brotar no coração daquele que ora. Eu estou sangrando, mas eu continuo cantando. Você está sentindo dor, mas a sua alma está alegre. Eu sei em quem eu tenho crido, e por fim Ele se levantará ao meu favor, como disse Jó. Olhe o amanhã, olhe um passo à frente. Não revide as provocações assim, dando bobeira não, porque você não viverá em paz. Entrega nas mãos de Deus, peça a Deus que salve seus inimigos, peça a Deus que liberte seus inimigos, peça a Deus que você tenha condição de estender as mãos e ajudar os seus inimigos. Diz a Bíblia, se seu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Esse é o conceito de Deus. Mas a gente não, a gente acha que os nossos inimigos, Deus vai arrebentar com eles. A gente acha que os inimigos, Deus vai provar eles. Sabe o que acontece? As pessoas que querem ver o seu mal vão se converter, vai ser uma bênção, e tu que foi tão afetado, ofendido, vai ficar se arrastando por aí. Por isso, não se iguale a teu inimigo. Adore a Deus e ore pelos seus adversários, e a bênção de Deus vai chegar na tua casa. Isso é ser cristão. Jesus não amaldiçoou ninguém que estava ali cuspindo. Jesus não tinha nenhum pecado. E as pessoas chegavam e escarravam na cara dele. Pedava-se óleo e pá, na frente de todo mundo. Agora eu quero ver que se você sabe, se é profeta, então fala quem foi que te bateu. E na cruz, o povo passava. Porque morrer crucificado era o pior tipo de morte. O pior tipo de morte não no sentido de dor apenas. Era a pessoa desprezada, sem nome, que era crucificado. Não era qualquer pessoa de nome, de posição, não era crucificado. Tinha outro tipo de sentença, né? As pessoas zombavam dele, balançando a cabeça. E o bandido, camarada na cruz, o que não se converteu, por que não salva tu e a nós também? Se tu és o Cristo, desce então da cruz, salva nós e a ti também. Escarnecendo de Jesus. Mas ele disse para alguém assim, ó,
diz assim para Deus: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus disse isso. Ainda bem. Diz que ele foi como um cordeiro. Aí você pode falar, mas Jesus era Jesus. Não. Jesus disse para os seus discípulos: vocês têm que ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte é não negar. E teve pessoas que morreram, que tiveram um tipo de sofrimento mais grave do que o de Jesus na cruz. Porque naquela época, ser crucificado era a coisa mais comum. Milhares de pessoas morreram crucificadas. Jesus não teve suas pernas quebradas para se cumprir a profecia. Mas no sábado não poderia passar para o domingo. Depois das 8 horas, o que é que eles faziam com quem ainda estava vivo? Porque tinha que tirar da cruz. Eles pegavam um pau e chegavam lá e quebravam a canela do crucificado que ainda não morreu. Pois é, mas Jesus disse para um deles que se arrependeu, do ladrão: ainda hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Mas você pode ainda insistir, mas Jesus, ele venceu isso. E claro que não tem nada a ver. Estevão era um homem igualmente eu e você, e falou as mesmas palavras de Jesus quando estava sendo apedrejado: Pai, perdoa-lhes, não impute seus pecados, não coloque na conta dele o que eles estão fazendo. Estevão, capítulo 7 de Atos. Queridos irmãos, você e eu, nós servimos a um Deus que trabalha na nossa história. Tem coisa, olhe bem para cá, tem coisas que Deus permite acontecer só para ver as suas reações. Só para ver as suas atitudes. Deus não quer, Deus não manda alguém bater no seu rosto, mas Ele poderia nos livrar e às vezes Ele não livra. Eu digo, eu quero ver até onde ela vai aguentar ser cuspida. Se reagir, será reprovada. No entanto, se for paciente, será recompensada. Então observe bem quando algumas coisas acontecerem. De vez em quando a gente está dirigindo o trânsito e minha esposa fala assim: mas esse homem aí não deveria esperar você passar? Não é a sua vez? Eu digo, era a minha vez. Mas o que adianta eu chegar, que é um mal que a maioria de nós motoristas fazemos, é a minha vez do camarada ficar passando de bobeira ainda, se arrastando, zombando quase da nossa cara. Aí o que acontece? Aí, o que eu vou ganhar com isso? E aí, aquele irmão, aquela pessoa que está fazendo isso, às vezes é um irmãozinho que viu o pastor Ailton pregar, falando de amor, de paciência, lá não sei na onde, e fala, tá vendo aí? Eu que sou desviado, eu sei que eu errei, mas ele precisava criar esse escândalo dando buzinada, e ele está certo, e eu que estou errado. Apesar de ter passado na minha frente, porque eu sou luz do mundo, eu devo ser o sal da terra, ele está nas trevas. Então precisamos entender que essa buzinada pode me render facada, tiro, briga, escândalo no trânsito. No final, o diabo aplaudiu a minha atitude, mas a Bíblia nos diz: tudo que há em mim deve bem dizer o nome do Senhor, Deus da glória. Nós não somos perfeitos, mas devemos lutar para ser. Hoje foi lido aqui um versículo de Mateus 5,48. Mateus 5,48 na sua Bíblia. Você veio para a escola dominical hoje, você perdeu. Mas o que está escrito lá? Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Ou você acha que Jesus está brincando com a nossa cara, pedindo para isso? Está dizendo que é para a gente procurar melhorar, avançar, crescer, se tornar o máximo possível como nosso Pai. E Paulo fala, diz assim, olha, sede imitadores de Deus como filho amado. Então, imite. Não é nem a Jó que é para imitar, tem que imitar alguém que é mais do que Jó. Você não tem que imitar Davi no sentido absoluto, tem que imitar alguém que tem muito mais característica positiva do que Davi, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, irmão, eu não sei dizer para você o que espera você. Eu sei que no final vai ser vitória para a sua vida. Até lá eu não sei o que vai te alcançar. Mas fique firme na fé. Ainda que a dificuldade venha. Jesus está no barco? Tá. Não significa que a tempestade não vai chegar lá, não. Não significa isso, não. Jesus estava no barco com discípulos,
Daqui a pouco eles começam a acordar Jesus. O Senhor não se importa que nós estamos perecendo. E Jesus, quando levanta, sabe o que ele diz? Por que vocês são tão covardes, homens de pequena fé? Eles não tinham motivo para temer. Jesus estava ali. Por que ficar assombrado se Jesus está no barco? Agora deixa eu fazer uma pergunta nessa noite. Quem aqui tem Jesus no barco da sua vida? Levanta a mão aí. Jesus está no seu barco? Então pare de ficar choramingando com bobagem. Adore a Deus. Está doendo? Tá. Você é humano. Está sofrendo, está sangrando. Mas mesmo assim você fala, eu sei que Ele tem um plano melhor para a minha vida. Não acumule na sua vida hoje o mal que está te perturbando, porque isso vai servir de lixo para a sua vida no futuro. E você vai piorar cada dia mais, mas deixe para trás as coisas que te atrapalham e avance olhando para o autor e consumador da fé. Eu sei que de vez em quando o problema do passado quer perturbar a sua mente, mas você fala, o que ele tem para mim lá na frente é mais precioso, é mais bonito. Eu sei que ele tem algo bom para a minha história. Porque se você ficar todo dia, Deus, tu vê que eu estou sofrendo, Deus, tu vê que eu estou sofrendo, Deus, pode falar para Deus do seu sofrimento, mas cuidado para você não valorizar mais o sofrimento do que as bênçãos que Deus tem te dado. Porque a gente vai dobrar o joelho, ou vai falar com as pessoas, a gente recebe 10 bênçãos e recebe 8 problemas. Como diz o povo, adivinha do qual a gente comenta mais? Tu acha que a gente conta mais dos 10 milagres? Não, a gente fala muito mais para as pessoas dos nossos 8 problemas. Não é que você não possa falar, a questão é como nós estamos interagindo com esses problemas. E quando você faz isso, esse negócio parece um chiclete, ele começa a grudar em você, você vai orar e não consegue, vai ler a Bíblia e não se concentra, não tem vontade de fazer a obra de Deus. O negócio seu é casa, trabalho, depressivo, dentro de um quarto, estressado o tempo todo, chega na igreja, não vê a hora de acabar o culto, porque você está fora do curral. Mas nessa noite Deus está dizendo, vem para meus braços, meu filho, vem para a minha presença, porque tu terás alegria mesmo no sofrimento. Já estou terminando. Conheci uma irmã em São Paulo, que o marido dela de vez em quando dava umas pancadas nela antes dela ir para a igreja. E ela era teimosa. E depois que ela tomava umas pancadas, ela pegava as criancinhas dela, assim como nossa irmã tinha ali suas criancinhas, ia para a igreja com as crianças, umas 2, 3 crianças. E eu digo para você, era a irmã que mais recebia o renovo espiritual na hora da pregação da palavra. Era a irmã que era mais renovada. Era a irmã que o poder de Deus era com muita frequência manifestado. A gente tinha que ajudar a segurar a criança dela. Eu cansei de ver isso. Era muito o poder de Deus na vida dela. Isso não é ser insensível aos seus problemas.